Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa dica, essa receita desse brigadeiro cremoso, assim, nesses potinhos, que é uma ótima opção para você fazer para festas de aniversários, eventos, e também você pode fazer para vender eles assim em potinhos individualmente. E fica um brigadeiro super cremoso, vou passar todas as dicas aqui para vocês, e é mais uma opção também. Vamos lá? Então, aqui, para a gente começar, eu vou fazer primeiro o brigadeiro de chocolate. Vou colocar aqui em uma panela uma lata de leite condensado. Aqui, pessoal, eu estou fazendo uma receita mais metade, mas eu vou deixar na descrição para vocês as quantidades para uma receita. Uma lata de leite condensado. Então, aqui, coloquei na panela, sempre para brigadeiro, uma panela um pouco mais grossa, tá? E aqui, logo em seguida, também vou adicionar, junto com o leite condensado, o cacau em pó, tá? Quando eu falo cacau, é sempre o cacau puro, 100%, não é chocolate em pó. Porém, você pode também utilizar chocolate em pó 50% cacau ou 70% cacau, tá? Aqui eu mexo muito bem o cacau em pó junto com leite condensado para não criar aquelas bolinhas. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, já aproveitem para se inscrever, compartilhe, comenta o vídeo, curtam, toda semana eu estou postando receitas novas. Aqui, então, misturei muito bem o leite condensado com o cacau em pó, ele fica bem lisinho, um creme assim. E aí, aqui o fogo também está desligado ainda, não liguei. E aqui, na sequência, eu já vou colocar o creme de leite. Então, aqui eu coloquei uma caixinha de creme de leite, vai ajudar o brigadeiro a ficar bem mais cremoso. E misturo muito bem esses três ingredientes. E aqui já posso ligar o fogo em fogo médio, aqui no começo, mexendo sempre. Esse brigadeiro de colher fica muito cremoso, fica muito bom, gente. Então, aqui, olha, vou mexendo sem parar, ele começa já a ferver, e aqui ganhar consistência, você continua mexendo muito bem. Se precisar usar aquele batedor de arame, o fouet, para que o brigadeiro fique mais lisinho, você também pode usar. Nesse momento, quando ele tá quase pro final, que eu vou quase desligar, eu vou colocar também chocolate. Para uma receita aqui, você pode utilizar 60 gramas de chocolate, que você pode ser ao leite ou meio amargo. Então, o chocolate, ele vai dar mais brilho pro brigadeiro, vai ficar bem mais saboroso também, mas você pode só utilizar o cacau em pó ou o chocolate em pó. Aqui, ele já está quase dando ponto, depois que eu coloco o chocolate, vou continuar mexendo, o fogo está baixo, eu abaixei aqui pro final. E aqui é esse ponto, tá? Vou mostrar pra vocês. Ele começa a cair da espátula, mas ele não cai assim em blocos, como seria um recheio normal. Ele cai e forma esse montinho aqui em cima do brigadeiro, que demora um pouquinho para se desfazer. Então, aqui, esse é o ponto correto para um brigadeiro de colher super cremoso. Você pode também usar para bolos no pote. Se você quiser para recheio de bolo de aniversário, é só deixar mais um tempo aqui, mexendo sempre. Então, aqui eu já vou retirar do fogo. Então, aqui eu vou passar para um outro recipiente para poder esfriar e ter o tempo de descanso também do brigadeiro. Então, aqui eu não vou colocar na geladeira, porque eu quero uma consistência mais cremosa mesmo do brigadeiro. Mas, se você não for utilizar no mesmo dia, pode colocar na geladeira e depois você retira antes de começar a utilizar. Aqui, vamos para o brigadeiro de leite ninho, naquele ponto que eu falei para vocês, ponto de colher. Então, eu vou colocar aqui numa panela. Aqui já tem uma medida, tá? É uma lata de leite condensado. Coloquei também leite em pó, 50 gramas de leite em pó. Vou deixar na descrição para vocês todas as quantidades que eu estou utilizando aqui nessa receita para esses brigadeiros, tá?
Então, aqui, primeiramente, como sempre, eu mexo o leite em pó junto com o leite condensado primeiro, antes de ligar o fogo aqui. Logo em seguida, eu vou acrescentar também 200 gramas de creme de leite. Aqui também ainda não liguei o fogo. Vou mexer primeiro, misturar todos os ingredientes e logo na sequência eu vou ligar fogo médio no início. Tem que tomar cuidado com o brigadeiro mais claro, que ele pode correr o risco de pegar um pouco no fundo da panela. Então, você tem que mexer muito bem. E se você perceber que tá pegando um pouquinho embaixo, você já abaixa o fogo, tá? Então, aqui, mexo muito bem. Quando tiver quase dando ponto pro meio do brigadeiro, eu vou abaixar o fogo, deixar em fogo baixo, tá? Então, aqui, ó, ele já está dando o ponto que eu quero. Ele fica um brigadeiro super lisinho, super cremoso. Então, vou mostrar pra vocês aqui, olha, eu levanto a espátula, ele forma aquele montinho ali, da mesma maneira do brigadeiro de chocolate. Ele cai, no final, mais pro final ele começa a cair em blocos, então eu retiro aqui e coloco também em outro recipiente para poder esfriar. Cubro com plástico filme em contato e vou deixar aqui em temperatura ambiente. Porque eu vou utilizar aqui no mesmo dia. Depois desse processo que eu deixei descansando por no mínimo aí umas 6 horas, esse brigadeiro, no caso, precisa esfriar totalmente, tá? Então, aqui, olha, ele fica assim, nessa textura. Fica um brigadeiro super cremoso. Você pode utilizar também para bolos no pote, outras sobremesas. Para rechear trufas. Então, aqui, pessoal, eu tenho o que eu vou utilizar, que é o mesmo processo, o brigadeiro de morango, que eu já tenho receita aqui no canal. Vou deixar o link na descrição dessa receita do brigadeiro de morango, que é a mesma coisa, só que aí eu deixei naquele ponto que eu já mostrei pra vocês. E aqui eu peguei um pouco do brigadeiro de chocolate. Olha como ele fica um brigadeiro brilhoso, cremoso. O chocolate no brigadeiro, ele ajuda a dar essa consistência, bem lisinha e bem cremosa. Então, o próximo passo aqui é você colocar o brigadeiro de colher no saco de confeitar e cortar uma pontinha, não cortar muito grande, tá? Porque os potinhos são pequenos para você encher. Fiz isso com os 3 brigadeiros, tá? Morango, ninho e chocolate. Se você quiser usar um saquinho de celofane, não tenho o saco de confeitar, dá para até utilizar também, tá? Um saquinho de celofane mais resistente. Aqui, essa embalagem são umas embalagens de acrílico e eu achei bem bonitinho para fazer esses brigadeiros de colher, mas você tem outras opções também de embalagem. Para esse brigadeiro de colher, tem várias opções, mas eu achei essa bem prática, porque para transportar, para levar para algum lugar, elas não ocupam muito espaço, são fáceis de transportar. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu coloquei aqui na balança, zerei a balança e vou pesar a quantidade que eu vou utilizar para eu ter uma ideia de quanto que eu utilizo de brigadeiro em cada potinho desse. Então, é uma média de 42 gramas ou 45 gramas, tá? Um total. Para também poder fazer o cálculo, tá? Das quantidades. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o rendimento que uma receita me dá desses potinhos. Então, aqui, ó, coloquei os granulados. O granulado é da sua preferência. E fecho o potinho e tá pronto. E é bem prático, você consegue produzir vários potinhos desse. Aqui eu vou fazer de morango com chocolate. Metade chocolate, metade o brigadeiro de morango. Coloco os granulados também. E tampo.
Vou deixar na descrição para vocês a referência desses potinhos que eu estou utilizando. E é um tamanho ideal para brigadeiro de colher. Aqui uma outra opção, vou colocar aqui o brigadeiro de leite ninho. Dá para variar bastante, dá para você colocar várias opções aqui junto com o brigadeiro de chocolate ou o brigadeiro ninho. Então, aqui, ó, coloquei os dois, de chocolate com ninho, e vou colocar um granulado de chocolate branco. E fica muito bonitinho a apresentação nesses potinhos. Olha, essas opções que eu fiz. Também fiz essa opção só de chocolate ou essa opção de chocolate com o ninho, que eu já mostrei. E esses granulados confeitos de chocolate também, que é legal para festa de criança, festa infantil, para dar para de lembrancinha também. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!